Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Leitura Viva, leitura orante da palavra. Hoje é quarta-feira, dia 18 de março de 2026, quarta semana da Quaresma. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Mestre da vida, cujo trabalho incessante é a promoção da nossa dignidade, abre os nossos ouvidos e o nosso coração. Que a Tua palavra seja a luz que afasta as nossas trevas e a força que nos retira dos túmulos do egoísmo. Amém. Leitura do profeta Isaías. Isto diz o Senhor: eu atendo teus pedidos com favores e te ajudo na obra de salvação. Preservei-te para seres elo de aliança entre os povos, para restaurar a terra, para distribuir a herança dispersa, para dizer aos que estão presos: saí, e aos que estão nas trevas: mostrai-vos. E todos se alimentam pelas estradas, e até nas colinas estéreis se abastece. Não sentem fome nem sede, não os castiga nem o calor nem o sol, porque o seu protetor toma conta deles e os conduz às fontes d'água. Farei de todos os montes uma estrada, e os meus caminhos serão nivelados. Eis que estão vindo de longe, uns chegam do norte e do lado do mar, e outros da terra de Sinim. Louvai, ó céus, alegra-te, terra, montanhas, fazei ressoar o louvor, porque o Senhor consola o seu povo e se compadece dos pobres. Disse Sião: o Senhor abandonou-me, o Senhor esqueceu-se de mim. Acaso pode a mulher esquecer-se do filho pequeno, a ponto de não ter pena do fruto de seu ventre? Se ela se esquecer, eu, porém, não me esquecerei de ti. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. Misericórdia e piedade é o Senhor. Misericórdia e piedade é o Senhor. Misericórdia e piedade é o Senhor. Ele é amor, é paciência, é compaixão. O Senhor é muito bom para com todos. Sua ternura abraça toda criatura. O Senhor é amor fiel em sua palavra, de santidade em toda a obra que ele faz. Ele sustenta todo aquele que vacila e levanta todo aquele que tombou. É justo o Senhor em seus caminhos, é santo em toda a obra que ele faz. Ele está perto da pessoa que o invoca, de todo aquele que o invoca lealmente. Misericórdia e piedade é o Senhor. Misericórdia e piedade é o Senhor. Assim como o Pai ressuscita os mortos e lhes dá a vida, o Filho também dá a vida a quem Ele quer. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, Jesus respondeu aos judeus: Meu Pai trabalha sempre, portanto também eu trabalho.
Então os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque além de violar o sábado, chamava Deus o seu Pai, fazendo-se assim igual a Deus. Tomando a palavra, Jesus disse aos judeus: em verdade vos digo, o Filho não pode fazer nada por si mesmo. Ele faz apenas o que vê o Pai fazer. O que o Pai faz, o Filho faz também. O Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que ele mesmo faz. Ele mostrará obras maiores ainda, de modo que ficareis admirados. Assim como o Pai ressuscita os mortos e lhes dá a vida, o Filho também dá vida a quem ele quer. De fato, o Pai não julga ninguém, mas ele deu ao Filho o poder de julgar, para que todos honrem o Filho assim como honram o Pai. Quem não honra o Filho, também não honra o Pai, que o enviou. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, possui a vida eterna. Não será condenado, pois já passou da morte para a vida. Em verdade eu vos digo, está chegando a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Porque assim como o Pai possui a vida em si, do mesmo modo concedeu ao Filho possuir a vida em si mesmo. Além disso, deu o poder de julgar, pois ele é o Filho do homem. Não fiqueis admirados com isso, porque vai chegar a hora em que todos os que estão nos túmulos ouvirão a voz do Filho e sairão. Aqueles que fizerem o bem ressuscitarão para a vida, e aqueles que praticaram o mal para a condenação. Eu não posso fazer nada por mim mesmo. Eu julgo conforme o que escuto. E meu julgamento é justo, porque não procuro fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje somos convidados a contemplar o trabalho de Deus. Interessante pensar que Deus também trabalhou. E lá no Gênesis, nas primeiras páginas, isso se mostra. Quando Jesus afirma no Evangelho, meu Pai trabalha sempre, portanto eu também trabalho, lá em João capítulo 5, versículo 17, Jesus subverte a compreensão legalista do sábado. Ele está falando isso porque os mestres da lei, os fariseus, as lideranças religiosas reprimiam quem trabalhasse no sábado. Só que o povo muito pobre, quando não trabalhava também no sábado, passava muitas necessidades, e Jesus ensina a quebrar esta regra. Quando a vida é colocada em risco, o sábado deve se colocar a serviço da vida e não o contrário. O repouso divino não é omissão diante do sofrimento humano, pelo contrário. Ele é ação contínua a favor da vida e da libertação integral. Portanto, assim como o trabalho, o repouso e o descanso também são santificados por Jesus neste Evangelho.
Mas se nós pegarmos a primeira leitura, também o profeta Isaías descreve maravilhosamente que a natureza desse trabalho é divina. Ser elo da aliança, restaurar a terra, dizer aos presos, saí, e aos que estão nas trevas, mostrai-vos. A obra de Deus é essencialmente uma obra de resgate daqueles que foram marginalizados e esquecidos pelo sistema de poder. Para compreender a profundidade desse cuidado divino, vale a pena a gente olhar a promessa de Deus em Isaías, capítulo 49, versículo 15, quando ele compara o amor de Deus com o amor de uma mãe. No hebraico bíblico, a palavra para misericórdia e compaixão é rachamim ou rakamim. Esse termo deriva diretamente da raiz rechem, que significa útero. Portanto, quando o Salmo canta que o Senhor é compaixão, ele nos eleva a um Deus cujo amor não é apenas uma ideia abstrata, mas é um sentimento materno, é um sentimento uterino e protetor, que toda boa mãe sente pelo filho ou pela filha. Jesus, em comunhão perfeita com este pai e mãe, realiza as obras desse amor. Onde a morte social, exclusão, doença, Jesus traz a vida. Aquele que ouve a palavra e crê, já passou da morte para a vida, pois é inserido no reinado de Deus, onde a fraternidade substitui a opressão. Participar desse trabalho divino, de Deus, de Jesus, é a nossa missão. Nós não podemos descansar enquanto houver irmãos e irmãs trancados e trancadas nos túmulos da fome, da desigualdade, da falta de dignidade. Esse amor visceral de Deus pelos marginalizados e marginalizadas, oprimidos e oprimidas, excluídos e excluídas, tanto expresso no livro de Isaías, do profeta Isaías, quanto no Evangelho de Jesus, fundamenta um compromisso cristão que muitas vezes é confundido por aqueles e aquelas que desconhecem com ideologias como comunismo, socialismo, mas não é nada disso. A essência bíblica, não só do Evangelho, que já vem lá do Antigo Testamento, na verdade vem do Egito Antigo, do Livro dos Mortos, e a tradição judaica cristã mergulha nessa perspectiva que é o amor pelos pobres, que é o compromisso fundamental em servir as pessoas pobres, marginalizadas, oprimidas. O Papa Francisco, em sua exortação apostólica Evangelii Gaudium, quer dizer, a alegria do Evangelho, número 198, diz assim: para a Igreja, a opção pelos pobres é mais uma categoria teológica que cultural, sociológica, política ou filosófica. Deus concede-lhes a sua primeira misericórdia. Esta preferência divina tem consequências na vida de fé de todas as pessoas que se dizem cristãs, chamadas a ter os mesmos sentimentos que estão em Cristo Jesus. Ou seja, o Papa está nos dizendo que é por essa opção preferencial pelos pobres, pelas pessoas que são excluídas, oprimidas, é que nós nos irmanamos enquanto pessoas cristãs e cristãos. Nós nos tornamos irmãos a partir dessa opção de seguimento de Jesus, qual tem como figura central
a figura do serviço àqueles que mais precisam, àquelas que mais precisam. Essa ideia de que Deus trabalha sempre a favor da vida, da dignidade de cada pessoa, pode nos levar a perguntar: como que a nossa comunidade pode ser parceira desse Deus e colocar-se também neste trabalho? Nós sabemos muito bem, meu irmão e minha irmã, que muitas comunidades que se dizem cristãs por aí, seja nossas paróquias, nossas capelas, ou até as igrejas não católicas que se dizem cristãs, elas estão, na verdade, trabalhando para o quê? Muitas vezes para si mesmas, para construir grandes templos, para serem lugares luxuosos, para serem lugares apenas ritualísticos e da idolatria. Mas quando que nós podemos e como que nós podemos fazer com que as nossas comunidades cristãs sejam serviçais do reino de Deus, possam de fato serem lugares em que nós vamos para trabalhar pela construção do reino de Deus e que ali o reino de Deus e a construção do seu reino é o centro? Como que nós podemos fazer para que esses lugares sejam de fato o exercício e o começo do reino de Deus já aqui na terra, como Jesus pediu? Onde as pessoas que olhem de fora se veem e dizem: nossa, como eles se amam, como eu quero participar daquela comunidade, porque ali ninguém passa necessidade alguma. Como que nós podemos fazer para nos apropriarmos dessas comunidades de forma que nós digamos para aqueles e para aquelas que precisam: sai das trevas, mostra-vos, como nos diz o evangelho de hoje, e as pessoas nos ouvirão porque saberão que nós temos a autoridade que vem de Jesus. E elas nos ouvindo, elas se libertarão pela nossa palavra e pelas nossas ações. Essa misericórdia maternal, tanto a primeira leitura, depois como Jesus vai retomar, elas fazem parte de nós, elas fazem parte de mim, de você. Nós agimos com essa misericórdia maternal, participando do amor divino. Olha que honra, gente! Quando nós conseguimos agir com o nosso coração limpo e conseguimos alcançar essa misericórdia maternal, nós estamos nada menos do que participando da graça de Deus. Olha que bonito isso, nós apenas seres humanos, pecadores, pecadoras, tão pequenos, sem nada para oferecer, podemos, como disse São Tomás de Aquino, dentre outros santos e santas da igreja, nós podemos participar da graça divina, que faz uso de nosso corpo, de nosso ser, para poder propagar a graça de Deus. Quando nós conseguimos agir a partir dessa misericórdia, a nossa vida começa a ficar mais bonita, mais alegre. E nós conseguimos então testemunhar aquilo que dizemos acreditar verdadeiramente, em espírito e em verdade. Porque nós percebemos que as pessoas começam a nos enxergar como referências e começam a nos perguntar, a nos pedir conselhos, começam a querer andar mais com a gente, pedir nossa companhia, participar da nossa companhia, querer estar junto com a gente. Agora, se a gente se isola no egoísmo, na mesquinhez, de querer ficar só em nossa casa, de querer se trancar, sem receber ninguém, sem ir a visitar ninguém,
Quando nós começamos a nos trancar nesse egoísmo, nós vamos nos afastando dessa graça de Deus e, portanto, nos privando da possibilidade de experimentar o reino de Deus aqui na Terra. Porque esse reino de Deus só acontece em comum unidade. Não existe reino de Deus de uma família mesquinha, por exemplo. Muita gente fala, mas a família é a primeira igreja. O Papa Francisco, na Fratelli Tutti, dedicou algumas páginas só para isso, para dizer, não, isso é mesquinhez, é egoísmo ainda, familiar. Isolar no núcleo familiar e querer fugir da sociedade é negar a participação no reino de Deus e a construção do reino de Deus. Então, minha irmã e meu irmão, que nós possamos, com a ajuda do Espírito Santo, ter a coragem, a ousadia necessárias para enfrentarmos a vida em comum unidade, que não é fácil. Nós sabemos que lidar com pessoas diferentes em todos os lugares é muito difícil. Não vai ser diferente também numa comunidade de fé. Mas que nós estamos fazendo isso por Deus e não é por pessoa alguma, mas porque Jesus nos pediu para fazer isso. Que nós possamos, a partir dessas comunidades, encher o mundo da graça de Deus. Deus de entranhas maternais e amor infinito, ensina-nos a trabalhar contigo na restauração da dignidade humana. Que a voz do teu Filho nos desperte dos nossos túmulos da indiferença e nos coloque a serviço da libertação dos nossos irmãos e irmãs. Maria, Mãe da Esperança e Mulher de compaixão ativa, rogai por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.